Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui, estou aqui no nosso canal para trazer uma mensagem. E aí, já de antemão, peço ao querido amigo, amiga, irmão e irmã que está nos assistindo para dar se inscrever no nosso canal, dar o seu like, deixando aí o seu like, como também ativando o sininho para as notificações dos próximos vídeos e comentando e compartilhando para a glória de Deus. Hoje a nossa mensagem de uma certa forma, é uma pequena biografia de Enoque. E há um texto maravilhoso no Novo Testamento, carta escrita pelo autor da carta, que é anônimo. Alguns acreditam que foi São Paulo que escreveu esta carta aos Hebreus, no capítulo 11. Apenas o versículo 5, este capítulo fala da galeria dos heróis da fé. E Enoque, a Bíblia diz que ele foi um homem de fé. Diz aqui o versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Interessante que só 2 personagens na Bíblia não viram a morte. Deus os levou com corpo e tudo à sua presença. O primeiro personagem é justamente Enoque. O segundo está no segundo livro de Reis, capítulo 2, que foi Elias. Agora, o que nos chama a atenção é que o autor da carta aos Hebreus, ele diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado. Lá em Gênesis, no capítulo 5, a partir dos versículos 21, 22, e dentro do próprio contexto do capítulo 5, a Bíblia nos diz que o pai de Enoque, o nome dele é Jared. Jared foi pai de Enoque. E a Bíblia diz que Enoque, ele viveu 365 anos. Mas o destaque maior são os 300 anos de Enoque, porque depois dos 65 anos, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e aí dá a entender que foram 300 anos. A vida toda dele, Deus o arrebatou com 365 anos, o trasladou, o levou, para não ver a morte. E aqui na Epístola aos Hebreus, que eu acabei de ler, nos mostra que foi por causa do seu testemunho. É algo assim impressionante. Essa expressão é singular, é ímpar. É uma expressão diferente quando diz na Bíblia, enquanto os homens se afastavam de Deus por causa do pecado, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Enoque passou a conhecer mais a Deus. Enoque, a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Mas antes de Deus tomar Enoque para si, Enoque gerou um filho. O nome dele é Metusalá, ou Metusalém. Por alguns muito conhecido, porque foi o homem que mais viveu na terra. A data dele é de 969 anos. E a palavra Metusalém, na raiz da palavra, na etimologia da palavra, vem de uma expressão depois deste, então virá. O que Deus nos mostrava? O que Deus nos mostra no texto sagrado? Que depois de Enoque e depois de Metusalém, Enoque Deus o tomou para si. Estava tão próximo a Deus que de repente o Senhor disse assim, vem para minha casa, que é mais perto. Aleluia. Então Enoque foi para a presença de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E o autor da carta de Judas, a epístola de Judas, nos fala até que Enoque profetizou
E ele está falando da profecia original. Ele não está falando de um livro considerado apócrifo, um livro espúrio, que não pertence ao cano dos livros do Antigo Testamento, os quais foram aprovados com a inspiração divina. Existe um livro por aí que as pessoas especulam muito a respeito das questões relacionadas até com a vida de Enoque. Mas quando Judas apresenta a profecia, que Enoque profetizou que o Senhor, evidentemente o Senhor Jesus, viria com os seus santos e se revelaria às nações, ele está se referindo à profecia original de Enoque. Enoque, profeta. Mas eu também estou enfatizando nesta mensagem que Melquisedeque foi filho de Enoque. E Melquisedeque foi o homem que mais viveu, 969 anos. Eu estou dizendo para os queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, que o nome dele já era um nome profético. Depois da morte dele viria algo terrível sobre a terra. E pelo contexto bíblico dá para perceber que Melquisedeque, ele foi pai de Lameque. E quem é esse Lameque? Não é o Lameque de Gênesis capítulo 4. É uma curiosidade bíblica em nossa mensagem. Como sempre, de praxe, a gente traz sempre uma curiosidade bíblica, uma explicação bíblica. Existe em Gênesis 4, descendente de Caim, que matou seu irmão Abel, um Enoque. Mas esse Enoque não é o Enoque de Gênesis 5, que andava com Deus. Ok. Em Gênesis 4, a Bíblia diz que Caim, eu vou até tirar um vídeo para falar um pouco. Vou tirar. O próximo vídeo, se Deus permitir, estarei falando sobre. Divulgue aí, tá bom? Participe. A marca posta por Deus em Caim. E quem foi a mulher de Caim? É um tema interessante, que as pessoas às vezes ficam procurando a mulher de Caim em vez de procurar Jesus na cruz. E reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a palavra de Deus nos diz, voltando para o texto, que o Lameque de Gênesis 5, que é o pai de Noé, não é o Lameque de Gênesis 4, nem o Enoque de Gênesis 4. O Enoque de Gênesis 4 é o filho de Caim. Ok. Prosseguindo em Gênesis 5, a Bíblia diz que Jared era pai de Enoque. Foi pai de Enoque. Enoque, antes de Deus o tomar para si, gerou Metusalém, ou Matusalém, ou Matusalá, ou Matusalém, não é? O homem que mais viveu na Bíblia. E eu estou ministrando que o nome dele, na raiz da palavra, na etimologia, tem a ver com a expressão depois deste então virá. Virá o quê? O juízo de Deus. E aí, lendo em 2 de Pedro, no capítulo 3, na epístola do apóstolo Pedro, a palavra de Deus nos diz que a longanimidade de Deus é tão grande que ele está dando tempo para já na época de Pedro, para aquela geração. Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. E as pessoas estavam dizendo, cadê que a segunda vinda de Jesus não aconteceu? E a Bíblia diz que é porque Deus é longânimo. Deus é longânimo. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Metusalém, ele viveu, na verdade, 969 anos. Quase 1000 anos. Mas quando eu pego 120 anos que Deus ainda estava dando oportunidade na época de Noé, quando o Senhor disse para ele construir uma arca, e disse Deus, e os dias dos homens serão 120 anos. Então Deus estava dando uma oportunidade de 120 anos. Porque Noé, depois que saiu da arca, quando veio o dilúvio, ele tinha 600 anos. Ele sai da arca e ainda vive 350 anos. Então o que Deus está dizendo é que ele estava dando um restante de oportunidade. Porque com 969 anos e com 120 anos, dá 1089, ultrapassou até 1000 anos. Deus é longânimo. Deus dá oportunidade.
E aí eu finalizo esta ministração dizendo que a Bíblia diz que Lameque, ele, filho de Metusalém, foi pai de Noé. E na ocasião em que Deus dá a ordem a Noé, a Bíblia diz também que Noé andava com Deus. Noé era justo, Noé era temente a Deus em meio àquela geração tão ímpia, aquela geração tão violenta, aquela geração tão afastada de Deus. Mas Noé, à semelhança de Enoque, fazia a vontade de Deus. Deus tomou Enoque para si antes do juízo dele sobre a terra. E Deus guardou Noé e a sua família antes do grande dilúvio, quando a Bíblia diz que todos morreram. Mas Deus preservou Noé e a sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, Enoque andava com Deus. Mas eu li em Gênesis, aqui no capítulo, no capítulo 5, hoje eu fiz uma leitura, mas em Hebreus, no capítulo 11, que foi o texto que deu base à nossa ministração, que procuraram Enoque, mas não encontraram. Quando Deus tomou Enoque para si, ficaram procurando Enoque. E aí eu digo que Enoque procurou Deus, Enoque andou com Deus, mas depois procuraram Enoque e não encontraram Enoque. Vai chegar um dia que os fiéis serão arrebatados, serão tomados também e irão para a presença de Deus. E as pessoas ficaram aqui na terra procurando onde está o Sandro, pela graça e pela fé, eu creio nisso. Onde está, em tese, agora estou falando, o João, onde está a Maria? Eles foram tomados por Deus, foram arrebatados e foram para a presença de Deus. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, deixe o seu like aí, compartilhe, por gentileza. Toque o sininho aí da notificação para receber o aviso dos novos vídeos. Como também comente, se inscreva. E muito obrigado pela atenção, em nome de Jesus. Enoque andou com Deus. E você, meu querido amigo que está, minha amiga, meu irmão, minha irmã, assistindo, nós precisamos andar com Deus. Deus abençoe.